Bom dia a todas e todos. Me chamo Gláucia. Eu trabalho numa organização de direitos humanos chamada Justiça Global. Eu agradeço muito ao convite do Observatório, especialmente da Rafinha, vou chamar de Rafinha, eh, por estar aqui nessa manhã na UERJ, uma universidade tão importante para a nossa luta, num espaço de resistência. E, e para mim, especialmente, eu gosto muito de falar sobre direito à cidade porque foi aonde eu comecei minha militância. Então, tem a ideia aqui da gente ampliar, falar sobre mobilidade, segurança pública, mas eu venho de um debate sobre direito à cidade, direito à moradia, e o convite, a reflexão, a minha ideia é fazer uma conversa, trazer apontamentos, assim, que eu fiz hoje de manhã e pensando aqui do que poderia falar. Primeiro, eu queria saudar a iniciativa do Observatório de fazer essa atividade no 13 de maio. Por muitos anos, havia um debate dentro, né, dos variados movimentos negros sobre essa data, e principalmente depois do estabelecimento do 20 de novembro. Mas eu fiquei muito feliz porque o 13 de maio ele é resultado de uma luta histórica de negros pela sua libertação. Ele não é a ação de uma família real, de ninguém. Ele é produto da nossa luta. Então, a gente tem que recuperar datas que são importantes para a gente. Então, fazer, não sei para quem acredita, mas hoje também é celebrado o Dia das Almas. Então, é uma data importante para a gente estar aqui, para a gente estar conversando, relembrando nossa ancestralidade, a viva e a morta. Então, achei muito interessante a gente começar esse seminário no dia de hoje. E aí, como a Jéssica falou, num dia que a gente teve por 7 vezes, até a hora que eu saí de casa, não sei se teve de outra forma recorrente, a linha amarela fechada. 43 escolas também tiveram o seu funcionamento interrompido. A própria UFRJ, a gente está aqui numa universidade, ela hoje soltou um comunicado para os alunos dizendo que não cobraria presença. Então, a gente está falando de mobilidade numa cidade onde, e aí a gente vai falar sobre segurança pública, mas a narrativa das guerras drogas, ela domina. E ela é uma narrativa que se sustenta para paralisar toda a cidade. Então é muito importante a gente estar aqui falando de segurança pública, direito à cidade, porque educação, lazer, mobilidade, essas pautas, esses direitos, eles não são separados, eles estão interligados. Então, quando a gente está falando de uma coisa, a gente está falando de tudo isso. Porque, infelizmente, a gente vive num país onde a mobilidade ela está restrita ao trabalho. Então, só se pensa mobilidade quando se pensa trabalho. Então, quando a gente vai ler o jornal, as pesquisas dizem, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade com maior engarrafamento, né, maior tempo que um trabalhador fica no transporte para ir ao trabalho. Mas, assim, se ele fica para ir ao trabalho, ele fica para ir à escola, ele fica para ir ao lazer. Então, a gente tem um pensamento restrito sobre mobilidade. E aí, se a gente quiser ampliar a reflexão, hoje no Debate Mundo, o debate sobre migração, que é um dos debates mais urgentes fora das nossas fronteiras, ele é um debate sobre mobilidade também. Então, primeiro eu queria pensar como a gente fala sempre que o racismo ele é o crime perfeito, né? Então, como a mobilidade ela está inserida na temática do genocídio negro. Ontem, eu imagino que a maioria de vocês viu, saiu na imprensa, vai ser lançado hoje o Atlas, né, do IPEA sobre homicídios. E a gente teve um aumento das mortes ocasionadas em acidentes de moto. Então, que fenômeno é esse que está acontecendo sobre mais mortes em acidentes de motos e como a gente pode relacionar
com o genocídio negro, por exemplo? A gente vive um processo de uberização do trabalho. Então, a moto, ela virou, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o Ubermoto virou uma forma de trabalho, especialmente para a juventude, especialmente para homens negros. A precarização do transporte leva a que mais pessoas usem moto, porque a gente tem um tempo de engarrafamento muito grande. A moto, ela é mais barata que um carro, então quem vai escolher entre moto e carro por questões financeiras escolhe uma moto. E de repente, né, não é por acaso, a gente quando vai ver os índices, a gente vai ver que tem mais pessoas se acidentando e morrendo por moto. E aí quando a gente vai olhar o perfil, e eu não quem é essa pessoa que está morrendo num trabalho precarizado, num meio de transporte precarizado? Então, como a gente pensar mobilidade também permite que a gente pense outras intersecções da forma de que se faz viver ou morrer a população negra. Então, a mobilidade ela é um instrumento de controle social, sim. Então, a gente não pode ver a mobilidade apartada disso. Outra questão que pensa o Rio de Janeiro, quando a gente vai falar sobre mobilidade e direito à cidade, é pensar territórios que foram retirados da gente. Então, quando a gente vai falar sobre mobilidade no Rio de Janeiro, eu fiquei pensando como a gente traz esse debate, né? Há um pensamento, a gente pensa, de fato, porque hoje as pessoas negras e pobres estão, né, alojadas nas áreas, vou chamar de subúrbio, nos subúrbios, periferias. Então, a gente pensa esse processo de deslocamento. Mas eu queria trazer para cá, já que a gente foi convidado a pensar soluções também, a recuperação da memória. Nem sempre a gente esteve apartado ou afastado das áreas urbanas. Isso foi retirado da gente num processo de especulação imobiliária. E a gente precisa voltar a falar sobre especulação imobiliária, direito à cidade e mobilidade também. Porque quando a gente pega e vai relembrar o processo na década de 60 no Rio de Janeiro, quem morava na década de 60 no Rio de Janeiro? Então, você tinha, na década de 60 no Rio de Janeiro, perdão, na Zona Sul, na Lagoa, por exemplo, ou na Gávea, a gente tinha regiões ali que tinham várias favelas, conjuntos operários, e a especulação imobiliária retira toda aquela população dali e sequer fica a memória, né? Quem vai no Morro da Catacumba não tem nenhuma marcação, ou até aqui na UERJ, né? A gente entra na UERJ e as lembranças que isso daqui já foi uma favela foram apagadas, né? Cadê o memorial ali com fotos da antiga favela do Esqueleto? Então, na verdade, essa população que já viveu ali em áreas mais próximas ao centro, que já ocupou, se a gente pensa o centro do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro foi uma área negra, não apenas por causa do Valongo, mas porque ali se estabeleceram os primeiros candomblés, uma mesquita, e essa população, hoje, quando a gente vai ali na Praça Mauá, a gente não tem, na Providência ainda tem, mas poucos, a gente não tem quase vestígios de terreiros de candomblé, por exemplo. Essa população, ela está sendo, né, num processo contínuo, varrida dali e sendo empurrada para as periferias. E a gente está vendo um processo que ele não é de agora, é claro, mas ele se estabelece diante dos nossos olhos. Todo mundo aqui passa pela rodoviária, que é a especulação imobiliária ali na região. E nesse processo, onde terrenos que eram terrenos públicos e se tornaram PPPs, não se pensou em moradia de interesse social. Então, isso é pensar mobilidade também, porque no momento que o centro do Rio de Janeiro
passa por uma, vamos dizer assim, eu não gosto da palavra, teve todo um debate na época dos mega eventos, imagino que vocês acompanharam, sobre a palavra revitalização, né? Que significava que não havia gente, né? Mas assim, a gente está ali num processo de revisão daquela área. Tem um boom, construindo prédio em cima de terreiro, em cima de ocupação sem teto, em cima de escola de samba, bloco de carnaval. Quando a gente passa por ali, a gente nem lembra do que aquilo já foi. Não, uma nova cidade se constitui ali. E aí a gente não tem condições, e já que a gente tem que pensar uma agenda positiva, a gente precisa começar a influenciar e discutir moradia para pessoas de 0 a 3 salários. A gente precisa começar a pensar no centro do Rio de Janeiro, para além do transporte, da mobilidade, como a gente que foi capital, e por isso a gente tem vários imóveis que estão vazios. No Brasil, não só no Rio de Janeiro, né? No Brasil, a gente tem mais imóveis vazios do que gente precisando de habitação. Como a gente começa a pensar uma política que vai pensar, de fato, moradia para quem precisa de moradia. E não viver, porque vou fazer um debate difícil aqui, porque às vezes a gente luta, inclusive, para... A situação da gente é tão precária, que a gente luta para se manter, inclusive, na precariedade, porque nesse momento atual nem a precariedade é permitida. Então tem gente em situações insalubres nessa cidade, e essas pessoas, elas chega o Estado, derruba a sua casa, mas ela está lutando para ficar ali, porque ela sabe que depois de ter a casa dela derrubada, ela vai para uma situação pior. Porque a moradia, ela não é um direito, ela é vista como um bem. Então, eu acho que a gente precisa avançar nessa reflexão sobre um direito que ele é essencial, ele é básico. Se a gente não tivesse aqui moradia, nenhum de nós estaríamos aqui na manhã de hoje fazendo esse debate. Para mim, esse debate ele é muito caro. E ele está intimamente ligado à segurança pública, como a Jéssica trouxe aqui. Porque que espaço é esse onde a população negra... Eu vou falando sem parar, senão vai falando... Posso continuar? Desculpa, gente, mas aí as coisas vão... E aí eu vou falando sem ter ligação. Mas onde, especialmente, a população negra vive esse espaço, que é um espaço precário, quando a gente pensa o estabelecimento das favelas num espaço de precariedade, num espaço onde a acessibilidade ela sempre foi difícil, porque Beatriz Nascimento ela vai trazer essa reflexão, né, do quilombo à favela. E aí a Jéssica trouxe da construção em algumas favelas, né, na época dos mega eventos, e uma pouquinha, bem favela da Zona Sul, aconteceu antes, né? Santa Marta e Pavãozinho, a gente tem algumas políticas de mobilidade nas favelas que são antes dos mega eventos, que são os teleféricos. Para os mega eventos esportivos, algumas favelas, foi dito alemão, a providência, foram instalados teleféricos. Então, você pensa que, como se falou, né, uma senhora, uma pessoa com algum tipo de deficiência, não se tinha condições adequadas, né, para você chegar na sua casa. Essas políticas, aí já que a gente está no 13 de maio, reaproveitando, era para inglês ver, porque o teleférico... Não sei aqui quem já andou de teleférico. Alguém já andou de teleférico? Então, o teleférico da Providência, por exemplo, você pula. Você pula para entrar, você pula para sair. Uma pessoa de idade, uma pessoa idosa, um cadeirante, por exemplo, como vai fazer, ou inclusive uma criança, uma pessoa com criança de colo, como vai fazer um bom uso daquilo? Aquilo era para gringo ver e usar. Aquilo não foi pensado
para aquela população. Então, é importante que a gente faça também a crítica a esses projetos de mobilidade que não são pensados além do gasto de recurso, mas que não tem uma utilidade. E aí a mesa ela se propõe também a pensar meio ambiente a partir da COP, né? Então, imagina o gasto, e aí o problema ele é muito mais sério, porque se a gente tivesse condições de investigar a cadeia de recurso, desde a mineradora, faz o teleférico fica 1, 2 anos de uso, ele é parado. Ele não tem uma possibilidade, ele não garante acesso à mobilidade para as pessoas. Isso é um crime ambiental sério, para além do gasto do dinheiro público, para além de ser uma obra que não serve. Então, eu acho que, também encerrando, né? Jéssica falou da desesperança, da dificuldade, de fato, o cenário ele é tão cruel, ele é tão brutal que a gente, de fato, perde a esperança de pensar saídas e soluções. Mas eu acho que a gente, por isso mesmo, acho que a gente precisa fazer aqui um pacto e um compromisso para a gente fazer o contrário. Porque é isso que eles esperam da gente. A nossa disfunção, discapacidade, que a gente perca nossa ação criativa para estar aqui, para se mobilizar, para construir soluções, para intervir na realidade. Então, eu acho que a possibilidade de sonhar ela é fundamental. Tem uma música engraçada, né? As pessoas vão rir. Da Legião Urbana, do Renato Russo, Legião Urbana, que ele diz um trecho que eu acho que é a cara do nosso momento agora. Antes eu sonhava, hoje já não durmo. A gente estava aqui discutindo sobre cada vez mais como as doenças psicológicas, como o capitalismo ele vai minando a nossa capacidade de organização. Mas a gente precisa fazer cada vez o contrário. A gente precisa dormir. Dormir é fundamental. Tem um livro, não sei quem já leu, 24/7, que é sobre o tempo no capitalismo. Então, a última... Estou misturando um monte de coisa, mas é bem bacana esse livro, que ele vai falar a última fronteira do capitalismo é o sono, porque enquanto a gente está dormindo, a gente não está produzindo. Então, dormir é uma resistência, porque até esses influencers, né, de redes sociais vão falar assim, agora querem colocar limitação, acorda mais cedo para isso, para você produzir sem parar. A gente precisa dormir, a gente precisa se organizar, a gente não pode perder a capacidade de sonhar, a gente precisa ocupar o espaço urbano. Debater mobilidade, segurança pública, direito à cidade, é debater ocupação do espaço urbano. Então, é importante que a gente esteja aqui ocupando o espaço da universidade, é importante que a gente esteja na rua, que a gente faça seminários em praças, que a gente faça protestos, que a gente se reúna em círculo nas ruas, porque quando a gente ocupa as ruas, o espaço urbano, a gente modifica a cidade e a gente não sucumbe ao medo. E é isso que eles querem. Obrigada, e estou aqui para contribuir.